Esse vídeo faz parte da atividade supervisionada da professora Gisele Batalha, da turma 853 de Algoritmos 1, da Unicarioca no 62. Tá? Com o conteúdo dessa APS, nós vamos ter aí uma explicação sobre variáveis, estrutura sequencial, estrutura condicional e estrutura de repetição. Para isso a gente vai ter uma breve explicação sobre algoritmos, tá? E o que eles são. Caso eles são algoritmos, são compostos por instruções e dados, tá? E as instruções manipulam esses dados para que a gente possa chegar a algum resultado desejado, ok? Tá? Para que a gente possa manipular esses dados, a gente tem aí uma variável, tá? Que nada mais é que um espaço reservado na memória do computador para armazenar um tipo de dado, ok? Diferente de uma constante, também armazena um dado, mas é um dado fixo, ele não vai variar, como o próprio nome já diz, né? Uma constante aí seria, no caso, o número de π, por exemplo. Tá? Lembrando que uma variável ela só vai armazenar um valor por vez, tá? Para cada variável. Esses dados, né, que são armazenados na variável, eles podem ser do tipo inteiro, tá? Utilizados para números inteiros, positivos ou negativos, para números reais, tá? Casa decimal, também positivo ou negativo. Do tipo caractere, para qualquer tipo de caractere, e lógico, tá? Ou booleano, que eles podem assumir somente dois valores, no caso verdadeiro e falso, tá bom? Por exemplo, do tipo caractere, nós podemos classificar aí nome, também o endereço, tá? Do tipo inteiro, nós podemos ter idade, números sem casa decimal, positivos ou negativos, tá? O valor de uma soma, por exemplo, sem casa decimal, tá? Ok? Do tipo real, a gente pode classificar aí altura, velocidade, distância, qualquer número com casa decimal, sendo positivo ou negativo, tá? E do tipo lógico, nós podemos exemplificar aí casado, solteiro, tá? No caso, verdadeiro ou falso, né? Ou um ou outro. E para nomear essas variáveis, nós temos que seguir aí algumas regras, tá? Por exemplo, a primeira regra é o nome da variável deve conter apenas letras, maiúsculas ou minúsculas, também pode conter números e underscore, o underline. Tá? O nome da variável não pode conter, não pode começar com número, ela tem que sempre começar com uma letra, depois você coloca um número, por exemplo, MA ou num1, tá? Num2, não número, 2 número, sempre com uma letra no início. Tá? Ela também nunca pode ser utilizado espaços em brancos no nome da variável. Okay? Para isso a gente pode utilizar aí um underscore. E não usar acento nos nomes das variáveis. Tá, ok? Por exemplo, se eu quiser colocar uma variável com o nome de variável, eu não vou colocar acento no A. Variáveis. Okay? Em sequência, nós temos aí a estrutura sequencial. Como o próprio nome sugere, essa estrutura sequencial é um conjunto de instruções, do qual cada instrução será executada em sequência, sem uma repetição ou condição. São outras estruturas. Okay? Como exemplo aí de estrutura sequencial, a gente tem aí o cálculo da área de um quadrado, tá? O fluxograma dessa estrutura sequencial também é em sequência. A gente vai ter o início, a entrada das variáveis, o processamento e a saída, tá? E o fim do nosso algoritmo. O programa vai ler. Nós vamos declarar como variáveis o número e quadrado, num e quadrado, tá? Num representando o lado, quadrado representando a área do quadrado, tá? Os dois do tipo inteiro, não vamos trabalhar com casas decimais nesse exemplo. Então, de início, a gente pede para ler o número, tá? Que foi digitado pelo usuário, e o quadrado, que a área vai receber, tá? A setinha aqui ela está indicando que o quadrado recebe a seguinte operação: número vezes número, caso seria lado vezes lado, tá? E por fim, ele vai escrever o valor desse quadrado, tá? Então, se a gente digitar em num 2, tá? Ele vai guardar na memória 2 e vai fazer essa operação.
2 vezes 2 é igual a 4, ou seja, a área do quadrado é igual a 4 metros, por exemplo, centímetros, tá? Tanto faz. E por fim, a gente vai escrever aqui fim para finalizar o nosso algoritmo. Em sequência, nós temos aí a estrutura condicional, que é a estrutura que permite a tomada de decisão em algum algoritmo, tá? Mediante análise lógica de uma condição. Essa estrutura condicional ela pode ser tanto simples ou composta, tá? Simplificando, a estrutura condicional simples, ela expõe que uma instrução ou bloco de instrução só seja executado se a condição for verdadeira. Se for falso, não vai executar nenhum bloco de instrução. Ou seja, representando aí em fluxograma, a gente vai ter a entrada, o início, né? A entrada, a condição do nosso algoritmo. Se a condição for verdadeira, ele vai rodar esse processamento submetido à condição. Tá? Se não for, ele vai finalizar o programa e pronto. Então, a gente tem aqui como exemplo um algoritmo tá, para informar se o usuário é maior ou não de idade, dependendo da idade que ele colocar no programa. Então, como variável, a gente vai declarar a idade do tipo inteiro, ok? Não tem casa decimal. De início, a gente vai pedir para escrever, para o usuário escrever, digitar a idade, ok? O programa vai ler a idade, que está guardada na memória, que o usuário digitou. Se a idade for maior ou igual a 18, então o programa vai escrever que você é maior de idade. Tá? Então, em seguida a gente finaliza essa condição, tá? Que a gente abriu aqui com C, digita fim C e fim do programa. Se o usuário digitar 17, por exemplo, nessa condição, nessa estrutura, ele não é maior de idade. Então, se ele não é maior ou igual a 18, o programa vai fechar, ele não vai informar nada. Ok? Em seguida a gente tem a estrutura condicional composta, tá? Ela executa um bloco de instrução se a condição for verdadeira e um outro bloco de instrução se a condição for falsa. Então, no nosso fluxograma, a gente tem o início, a entrada e a condição. Se a condição for verdadeira, ele vai rodar esse bloco de instrução, tá? O processamento submetido à verdade da condição. Se na nossa condição for uma falsidade, o processamento que vai ser rodado vai ser o submetido à falsidade da condição. Tá? A gente tem a saída e o fim do programa. Nesse caso aqui, a gente vai estar calculando, né, se um número é maior que o outro. Então, a gente vai escrever, pedir para o usuário digitar o primeiro número. Tá? O programa vai ler o número 1, que é a variável que a gente atribuiu para o usuário digitar o primeiro número. Em seguida, ele vai digitar o segundo número. Tá? Então, o programa vai ler num2. Se o num1 for maior que o número 2, então o programa vai escrever o maior número é o número 1. Se não, o maior número é o número 2. Tá? Vai ser escrito isso. A gente finaliza essa condição, tá? Por aí tudo bem. No caso, a gente pode abrir uma outra condição para o caso do usuário digitar números iguais. Então, a gente abre uma outra condição, tá? Se número 1 for igual ao número 2, então o programa vai escrever os números digitados possuem o mesmo valor. Ok? A gente finaliza essa outra condição e finaliza o programa. Tá? Essa estrutura condicional composta. Agora vamos falar aí sobre a estrutura de repetição. Tá? A estrutura de repetição é um conjunto de estrutura sintática que permite que um trecho de um algoritmo seja repetido um determinado número de vezes. Tá? Existem aí 3 tipos de estruturas de repetição. Repita até, enquanto, faça e para, faça. Tá? A gente vai começar explicando a estrutura de repetição enquanto faça. Tá? Nessa estrutura, a estrutura enquanto faça, a expressão lógica ela vai ser avaliada e se ela for verdadeira, a lista de comando é executada. Isso vai se repetir até que a condição seja falsa. Ok? Lembrando que
ela vai rodar se ela for verdadeira. Nós temos aí a entrada da repetição, a condição. Se ela for verdadeira, o processamento submetido à condição vai rodar novamente. Tá, ok? Se ela for falsa, vai parar o programa. Nesse caso, como exemplo, a gente tem algoritmo que lê diversos números positivos e escreve para cada um deles, tá, a raiz quadrada. Ok? Então, a gente tem a variável do tipo real, porque a gente vai fazer uma operação de raiz quadrada. Como início, a gente vai pedir para o programa ler a variável i, tá, que é real, e enquanto i for maior ou igual a zero, ele vai fazer. Tá? Vamos escrever o i e fazer essa operação da raiz quadrada. Tá? Nesse caso aqui a gente vai fazer essa operação. O programa vai ler o número i, a letra i, tá? E vamos finalizar com fim enquanto. Ok? Que a gente finalizou esse bloco de instruções aqui. Em seguida a gente finaliza o programa com fim. Ok? O programa vai ler, vai executar, se for maior ou igual a zero, ele vai continuar fazendo, e por aí vai, ok? Tem que ter cuidado para não rolar aqui um loop infinito, nesse caso aqui, tá? Seria isso. A estrutura de repetição, repita até. Vamos explicar agora essa estrutura. Nessa estrutura, todos os comandos da lista são executados e uma expressão lógica é avaliada. Okay? Isso se repete até que a avaliação da condição resulte em falso. Então vamos lá. Como exemplo, a gente tem um algoritmo que escreve os números de 1 a 10. Okay? A gente vai pegar aí como variável a variável do tipo inteiro, também exemplificando aí com a letra i. De início, a gente vai atribuir o valor 1, tá? O número 1, ao valor de i. E repetir isso, tá? Então, para repetir, a gente vai escrever i recebe, tá? I mais 1. Ou seja, ele vai estar sempre fazendo essa conta. O usuário vai digitar o número 1, tá? Na verdade, no início ele já recebe o número 1. Então ele vai ficar repetindo esses números de 1 a 10 quando a gente rodar o programa. E toda vez ele vai pegar primeiro o número 1, depois 1 mais 1 igual a 2, tá? E assim por diante, tá? 2 mais 1, 3, 4, 5, 6, 7, 2, até que i seja maior que 10. Ou seja, quando ele chegar a 10, ele vai rodar de novo, tá? E vai fazer novamente a mesma conta. 10 mais 1 vai dar 11. Tá? Como a gente está solicitando aqui que seja que i seja até né, que i seja maior que 10, quando ele chegar a 11, ele vai ver, opa, 10 mais 1 igual a 11, então tem que parar. Beleza? Ele parou e finaliza o programa aí. Então, em sequência a gente tem aí a estrutura de repetição para faça. A estrutura de repetição para faça, ela já é uma estrutura de repetição mais completa que as outras, tá? Que as anteriores, pois ela tem uma inicialização, incorpora inicialização, incremento e teste de valor da variável de controle. Como exemplo de estrutura de repetição para faça, a gente vai ter um algoritmo que lê 5 números e escreve todos os que forem positivos, okay? Com variáveis que tem do tipo inteiro, letra i e número. Início, a gente vai atribuir a condição, tá? A condição não, a repetição para i de 1 até 5, passo 1, faça. Esse passo 1 é a quantidade de contagem que ele vai estar fazendo. 1, 2, 3, 4, até 5. Se tivesse passo 2, seria 1, 3, 5, assim por diante. Se eu colocasse 10, ele ia contar até 10 em passo 2, tá? Pulando de 2 em 2 números. Nesse caso aqui é de 1. Então, a gente vai pedir para digitar um número, ele vai ler esse número, tá? Se o número for maior que 0, tá? Ou seja, ele é positivo, então escreva número, tá? Então, toda vez
que o número digitado for maior que zero, ele vai escrever esse número até de 1 a 5 vezes, tá? De 1 até 5, ok? E a gente finaliza esse fim C, que a gente abriu aqui, tá? E o fim para, que a gente abriu no início, e finaliza esse algoritmo, tá? Ok? Repetindo, esse foi a atividade supervisionada da professora Gisele Batalha, da turma 853 de Algoritmos 1 da Unicarioca, MER 2. Ok? Meu nome é Liberto, tenha uma boa noite, boa tarde, bom dia.